Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez que estamos aqui nos encontrando para o devocional no livro de Provérbios. Em especial, a primeira quarta-feira do ano de 2026, né? Pelo menos eu, porque o pastor Christian iniciou esses primeiros versículos do capítulo 20 de Provérbios na quarta-feira passada. Então, dando continuidade ao capítulo 20 de Provérbios, esse livro que nós estamos às quartas-feiras estudando e trazendo para as nossas mentes as verdades de Deus para as nossas vidas, vamos continuar falando dos versos 6 até o verso 10. Essa porção aqui de Provérbios fala a respeito ou chama a atenção para a integridade, alerta também contra a autoglorificação e a desonestidade. Na semana passada nós vimos, né, falando a respeito do cuidado com o alcoolismo, né, tomar cuidado em relação às autoridades, e aqui a gente dá continuidade falando a respeito desses pontos, né? Integridade, autoglorificação e a desonestidade que o texto aqui nos chama a atenção. Vamos iniciar então com o versículo 6, mas antes vamos orar. Deus, nós agradecemos, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela nossa noite de sono, obrigado pelo privilégio que nós temos de desfrutar da obra da Tua criação e que estejamos sempre atentos, que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador e que tudo que nós viermos a fazer seja para a glória e honra do Senhor. É isso que nós oramos e pedimos que a palavra de hoje fale aos nossos corações mais uma vez. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O verso 6 assim diz, né? Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? É interessante quando nós olhamos aqui para esse sentido do versículo, que trazendo para a nossa realidade, é uma coisa muito boa, né? Ou é uma coisa muito bonita na amizade, é ver os laços que não se rompem, né? Seja em qualquer circunstância, não apenas em momentos tranquilos e divertidos, mas em tempos difíceis. É uma coisa muito boa e muito bonita a gente ver a amizade que resiste às adversidades. É em ocasiões de contratempos que os amigos de verdade se revelam. Infelizmente, esse tipo de união, esse tipo de relacionamento, de amizade, tem sido cada vez mais escasso e raro de se ver. Mas a verdade é que sempre foi assim, pelo que Salomão já dizia, que muitos se dizem amigos leais. É fácil perceber isso quando se olha para pessoas ricas, populares e famosas, pois vivem cercadas de gente, têm a atenção de todos, são elogiadas e têm todo o apoio do que se precisa. Entretanto, basta que a mesma pessoa passe por tempos difíceis e perca o status tão admirado pelos homens que os velhos companheiros, eles desaparecem. Não é assim? Quando deparamos com momentos difíceis ou adversidades na vida, onde vamos encontrar os amigos? Eles desaparecem. Por isso, depois de afirmar que há muita gente que se diz um amigo leal, Salomão pergunta, mas um homem fiel, quem poderá achar? Isso faz nos lembrar, né, de essa mesma pergunta que Salomão faz em relação à mulher virtuosa, né, ou a esposa exemplar, né, de Provérbios 31:10, né? Quem achará uma esposa virtuosa ou uma esposa exemplar? Aqui Salomão está falando da sua raridade. Os termos leal e fiel aqui
são sinônimos que definem a atitude do amigo de verdade, que não depende de certas condições favoráveis para manter sua amizade e apoio, mas essa amizade se dá em todo o tempo. Na verdade, essa é uma virtude que não se sobressai quando tudo vai bem, mas sim em momentos de dificuldades, quando os falsos amigos se afastam e a lealdade surge de modo visível e marcante. O amigo leal é nessas horas. O falso some, o verdadeiro leal está ali presente. A pergunta óbvia nesse sentido é: que tipo de amigo somos nós? Temos nos apegado a pessoas pelas razões certas, com vínculos nobres que podem ligar os homens? O nosso amigo verdadeiro é Jesus. E a nossa amizade, ciclos de amizade tem de ser com Jesus e com a família de Jesus. A segunda pergunta é: temos nos cercado de amigos verdadeiros ou nos aproximamos de pessoas que nos abandonam quando passamos por problemas? Que tipo de amizade você está cultivando na sua vida? A amizade verdadeira tem um custo e só os amigos fiéis pagam o preço. Na verdade, é um ponto para a gente entender e pensar aí. O versículo 7 de Provérbio 20 diz: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quando nós olhamos para a primeira fase da vida de toda criança, ela é marcada por uma profunda admiração para os seus pais. Por isso, é mais que comum se ver crianças que, ao serem perguntadas o que elas querem ser quando crescer, falam das atividades dos pais, mesmo quando nem sabem o que significa aquela atividade. Porém, mesmo quando essa imitação irrestrita deixa de existir, os exemplos dos pais ainda são geralmente seguidos pelos filhos, queira eles ou não. O modo de vida paterno atua profundamente na vida dos filhos. É por isso que Salomão o associa à condição futura dos filhos, dizendo que o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. O contrário também poderia ser dito da seguinte forma: o homem justo leva uma vida corrompida, como são infelizes os seus filhos. É óbvio que não podemos generalizar, mas com certeza é muito frequente. Há várias razões para a existência de tal relação. Uma delas é o exemplo dos pais. Seja de um modo positivo ou negativo, consciente ou não, os filhos acabam tendo as mesmas atitudes dos seus pais. Gostando ou não, em um momento ou outro da vida, eles irão reproduzir o que aprenderam, pois em suas mentes isso é o natural. Outra razão é a consequência das escolhas dos pais. Muitos pais deixam para os filhos bens, negócios, livros, aprendizado, lembranças ou exemplos. Outros pais deixam como herança aos filhos somente problemas, dúvidas, traumas, mágoa e péssimos exemplos a serem seguidos. O certo é que as consequências dos seus atos, sábios ou tolos, influenciam os rumos das suas vidas e atingem também a vida dos seus filhos. Portanto, cada pai e mãe devem refletir muito bem no modo de vida que querem levar, sabendo que isso afetará para sempre a vida dos seus filhos, para melhor ou para pior. Vai afetar a vida daqueles que vocês mais amam. Pais, prestem atenção e tomem cuidado com as suas atitudes, modo de falar, viver e agir, porque isso vai influenciar na vida dos seus filhos, de uma forma ou de outra.
Provérbios 20, verso 8 nos diz: quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. A verdade é que uma pessoa responsável para julgar injustiças, ou melhor, a verdade é que uma pessoa responsável por julgar injustiças nunca, mas nunca mesmo, pode falhar em sua tarefa ou deixar de realizá-la. Para se referir ao assunto, Salomão se vale da figura do rei, falando da ocasião em que ele se assenta no trono para julgar. Diferente de hoje em dia, em que temos o poder judiciário independente dos poderes executivo e legislativo, nos dias antigos eram marcados pela união dos três poderes na pessoa do rei. Por isso, além de governar, o monarca tinha também de julgar as questões de justiça dentro do seu reino. Temos na Bíblia o exemplo do próprio Salomão, agindo como juiz em sua corte, lá em 1 Reis 3, 16 e 28. Nessa função, o escritor afirma que, com o olhar, o rei esmiuça todo o mal. Com isso, ele quer dizer que o rei tinha o poder de efetuar um julgamento e, por meio dos seus poderes legais, garantir que o direito se estabelecesse e a justiça fosse punida e banida do meio do povo. Como juiz, ele tinha capacidade e responsabilidade para agir assim. Na semana passada nós vimos tomar cuidado com as autoridades do rei. O rei tinha direito de dar vida e de tirar a vida, lembram disso? Parte da lição aqui é dirigida aos homens injustos, alertando-os de que, ainda que se sintam intocáveis em suas práticas maldosas e perversas, podem ser levados à presença de um juiz e sofrer as duras consequências dos seus atos. É um alerta para que temam e deixem a maldade praticando o bem. Outra parte da lição é dirigida àqueles que têm a responsabilidade de julgar, lembrando-lhes do seu dever e dos custos de não exercerem corretamente sua função. Esse grupo é encabeçado pelos juízes de direito, mas, de certo modo, abrange todos aqueles que têm a responsabilidade de avaliar atos alheios e corrigir erros, sejam autoridades em esferas inferiores, forças policiais, pastores, professores e pais. Eles devem saber que têm responsabilidade sobre certos círculos e que, caso se omitam nesse dever, resultados muito danosos virão à tona. Nesse caso, a inatividade nunca sai de graça. A fatura vem e vem alta. Por isso devemos tomar cuidado com a posição que nós temos de liderança, sejamos nós pastores, nós pais, autoridades, seja que esfera for. O verso 9 diz: quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Se isolarmos esse provérbio, podemos obviamente tratar da questão da pecaminosidade, o que não está errado, visto que outras partes da Bíblia dirão a mesma coisa. Assim, assentam-se com mais força ao conhecimento da depravação do homem e sua inteira dependência da graça de Deus. Mas quando esse texto surge em um trecho em que o assunto é a justiça, percebemos algumas nuances que não podem fugir à nossa atenção. O clamor de um caráter reto surgiu no verso 6, quando o escritor nos diz que muitos se dizem amigos leais, à semelhança do homem do verso 9, que diz: purifiquei o coração, estou livre do meu pecado. Porém,
assim como é dito no verso anterior, verso 6, que o juiz esmiuça, o verso 8, em que o juiz esmiuça todo o mal, aqui se desfaz a esperança de que algum homem possa ser completamente puro, isento de falhas, como se dissesse aos hipócritas que eles serão inevitavelmente pegos e desmascarados. Por isso, a lição é que ninguém pode nutrir qualquer tipo de orgulho baseado em algumas supostas perfeições. Todos nós estamos sob os mesmos males e fraquezas e necessitamos de Deus para, por sua graça, nos ajudar no processo da santificação. Quem poderá dizer no seu coração: estou livre do meu pecado? Ninguém. Também devemos saber que a pureza não se obtém por palavras, afirmações bonitas, mas por disciplina, sujeição e perseverança, pois somos barros frágeis que precisam ser cuidados com atenção. Outra necessidade é a humildade que permite que reconheçamos nossos erros sempre que corrigidos e repreendidos por outras pessoas, evitando ficar na ofensiva, ou melhor, na defensiva, e procurar justificativas para o que é injustificável. Melhor o arrependido do que o hipócrita. Por fim, devemos ser infinitamente gratos a Deus pela salvação que atingiu pessoas imperfeitas como eu e você, como nós. Sabendo que o tesouro que Deus nos concedeu é um tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Que coisa linda, né, irmãos? A nossa dependência de Deus. Estamos nas mãos dele. Deixemos a arrogância de lado de achar que somos perfeitos. Nós somos imperfeitos e dependemos da misericórdia de Deus e da orientação de outros para nos ajudarem. O verso 10, terminando essa porção da palavra, nos diz: pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Esse mundo está, como podemos dizer, de pernas para o ar. Primeiro, por demonstrações de desonestidade, como essa aqui. Depois, porque os trapaceiros temem a polícia e a justiça, mas não temem o maior juiz de todos, a saber, o próprio Deus. Entretanto, Salomão não quer que os homens se esqueçam de que eles devem temer, caso desejem tirar vantagem dos outros. É claro que há muitos modos de trapacear, mas esse texto vislumbra pesos adulterados e medidas falsificadas. Trata-se de um método em que se mostra certo peso ao cliente, mas se usa outro, ou em que a aparência dos métodos de medida tem a mesma aparência dos corretos, mas com características diferentes, favorecendo o vendedor com lucros que ele não merece. É o mesmo que acontece hoje quando alguém anuncia um peso e vende outro, que supervaloriza certo produto ou que omite defeitos e fraquezas de algo que vende. O fato é que todos nós já fomos ludibriados em uma ou outra medida e temos grande ojeriza por atos dessa categoria, não é verdade? Contudo, não somos nós aqueles que mais se opõem a esses atos. O escritor afirma que essas são coisas que o Senhor detesta. A palavra hebraica traduzida aqui como detestar é um termo muito forte que expressa um grande ódio. Uma figura como essa não precisa de mais palavras para indicar que o sentimento do Senhor é seguido por sua ação de trazer juízo contra os desonestos. O juízo definitivo terá lugar no futuro escatológico, mas no presente já é possível ter alguns vislumbres do poder do julgamento divino contra a desonestidade e a falta de caráter. Por isso, até os mais desonestos dos homens devem ter senso
e temor em seus negócios, pois nenhuma falsidade, ou melhor, como diz, pois nenhuma falcatrua ou desonestidade pode tapear o Senhor e nenhuma desculpa falsa pode convencê-lo. Da polícia é possível fugir do flagrante, mas de Deus, não. Fiquemos com essas verdades e analisemos em nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por essas palavras que exortam os nossos corações e nos levam a avaliar nossas vidas no nosso modo de agir. Que sejamos fiéis uns aos outros como o Senhor é fiel conosco, mas acima de tudo, sejamos fiéis com o Senhor e com a Tua palavra, que ela esteja sempre presente aos nossos corações. Os nossos corações. É o que oramos no Seu nome hoje para todos sempre. Amém. Obrigado, amados. Nós nos vemos no final de semana. Que Deus os abençoe.